Eu estou aqui dizendo bom dia, graça e paz a todos. Eu estou me lembrando de um texto, à luz do que eu vi aqui agora, que eu acho que deveria ser um texto para nos acompanhar cada momento nesses dias que viveremos nas próximas semanas. Eu me lembrei de Salmo 112, onde diz assim, no versículo 6, aliás, o versículo 7 diz assim: não se atemorizar de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Olha que se não é um texto maravilhoso para você colocar na sua vida nesses dias difíceis. Eu te diria o seguinte: como ter confiança e paz quando você é tentado ao pânico. No mundo em que você é tentado ao pânico, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Pegue isso aí como uma verdade para a sua vida. Não se atemoriza. E é interessante que o versículo 1 diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso é o homem que compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, eu mandei ali para o pessoal, não sei quem está lá em cima, não sei se dá para colocar, um texto do Martinho Lutero, só para vocês terem uma ideia. No século XV, está ali a foto do Lutero. Só para vocês saberem, Lutero viveu no meio da peste negra. Vocês sabem que, se você entrar no Google, você vai ver o que é peste negra. Morreu 1/3 da Europa. 1/3 da Europa. Olha aqui o que Lutero comunicou para eles naquela época. Pedirei a Deus para misericordiamente proteger-nos. Ponto. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, administrar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada, nem insensata, e não tenta a Deus. Eu gosto muito dessa última frase, e não tenta a Deus. Então, qual que é a grande mensagem aqui? A gente tem que tomar cuidado mesmo, fazer o melhor com sabedoria. Eu concordei plenamente com isso. E é legal a gente trazer uma realidade que foi o século XV para a igreja. Você vê, mesmo no meio da reforma, hein, com toda a revolução da reforma, acontece isso na Europa e Lutero participa disso. Gente, eu quero convidar você a abrir a Bíblia e Marcos. E eu quero começar com Marcos hoje, no versículo 15, no versículo 33. O meu tema é bem claro e bem simples aqui, quando a gente fala da maravilha do Evangelho.
Eu quero que você observe no capítulo 15 de Marcos, no versículo 33, quando diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Isto é, foi meio-dia, até as 3 da tarde. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: vede, chamo por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Eu quero que você observe bem essa frase. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Eu quero ler de novo. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Eu estou falando sobre salvação no Novo Testamento. O que me impressiona aqui, quando Marcos coloca, ele diz que isso aconteceu na hora nona, 3 da tarde. É interessante que é o horário básico em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santos dos Santos e havia um véu. E ele tinha um problema, ele tinha que passar este véu. E havia um medo muito grande dos judeus, porque se ele estivesse com pecado, ele morria lá. Há uma tradição que se explica mais isso entre os judeus, os sacerdotes, que tinha que amarrar uma corda. Porque se ele morresse, tinha que puxar. Ninguém ia entrar lá, entrava lá, morria também. O nível de temor que existia. Se dizia que o sacerdote tinha que ter uns sinos, porque se ele estava ouvindo o sino é porque ele está vivo. Se parasse o sino, aconteceu alguma coisa. O sacrifício do pecado não foi feito. Isso acontecia às 3 da tarde. Chegada a hora sexta, houve trevas até a hora nona. Olha o que está acontecendo. O véu do santuário se rasgou. Há uma outra expressão que Marcos coloca que é muito forte, ó. Em 2 partes, de alto a baixo. E aqui uma pergunta: por que não rasgou de baixo para cima? Por que foi de cima para baixo? Sabe por quê? Porque quem rasgou foi Deus. Deus faz assim. Essa é uma metáfora fantástica para a gente entender de cima para baixo, para dizer, quando a gente fala de salvação, não existe caminho de baixo para cima. Salvação é caminho de cima para baixo. Leio de novo. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Não há caminho de baixo para cima. Só existe caminho de cima para baixo. Você não pode fazer algo para ser salvo. É Deus que fez algo para salvar você. Salvação é graça. É de alto a baixo. Grave bem esse ponto, porque é muito importante. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Interessante porque quem trabalha isso é um teólogo alemão chamado Moltmann. Ele diz que quando ele leu esse texto pela primeira vez, ele disse: a maior declaração da divindade de Jesus vem da boca de um pagão. Um pagão olhando Jesus na cruz, vendo ele exclamar, declara: este é Filho de Deus. É a primeira profissão de fé. A primeira profissão de fé acontece ao pé da cruz.
não vem de um crente, vem de um centurião romano. Ele é filho de Deus. Algo resplandeceu ali no Calvário. E aí que Moltmann diz uma coisa interessante. Era fácil declarar que ele é rei, que ele é filho de Deus na hora que ele multiplica pães, na hora que ele multiplica peixes. Mas dizer que ele é filho de Deus no alto da cruz é algo profundamente marcante, transformador e do Espírito Santo. Quem pode reconhecer que aquele homem diz, este é filho de Deus? E a declaração vem de um centurião que estava em frente dele. Salvação para o mundo. E aí a grande mensagem desse teólogo alemão é o seguinte: o mundo precisa mostrar o Cristo da cruz, do alto do Calvário. Eu estou chamando a atenção disso para afirmar algo de um teólogo, meu colega dava muita ênfase, José Adriano, no capítulo, teólogo do Novo Testamento, ele dizia assim, que a chave para você compreender Marcos, se você quer entender Marcos, entender todo o livro de Marcos, você precisa ler o versículo 40 e 41 do capítulo 15. Aqui está o coração de toda a realidade ali. Olha só. Estava também ali algumas mulheres observando de longe. Eu quero que as mulheres olhem. Veja quantas mulheres estão aqui. É o texto que mais tem mulher. Marcos dá uma ênfase aqui. Olha só. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, todo mundo já ouviu falar. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Agora o 41 é mais forte ainda. As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras, olha a expressão, muitas outras, que haviam subido com ele para Jerusalém. Havia um grupo de mulheres que não deixava Jesus por nada. E elas o serviam e trabalhavam para o ministério. Sabe que os estudiosos dizem que algumas dessas mulheres é que sustentavam o ministério de Jesus. Algumas tinham posses. E elas tinham recursos tanto para ajudar e junto. Quando ele vai para Jerusalém, o grupo inteiro vai junto. Você começa a imaginar essa cena ou não? E é interessante, volta lá ao versículo 40 de novo para vocês entenderem. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, porque quando acontece tudo, os discípulos fugiram. Esse é um ponto incrível. Desapareceu todo mundo, mas as mulheres não, elas ficaram observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, de José e Salomé. Agora o versículo 41, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além dessas, muitas outras, e eu dou ênfase, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Esse caminhar é tão forte. Você vai observar que quando ele é colocado no túmulo, agora veja o versículo 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Não pararam de acompanhar. No capítulo 16, passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra, a entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande.
Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Esse texto está até hoje lá na porta do túmulo. Ele não está aqui, ressuscitou. Não está mais aqui, vendo o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. E aqui me chama muito a atenção, mais uma vez, essa frase. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. O recado, por que ele vai dar um recado a Pedro? Porque Pedro havia negado. Ele está indo para a Galileia, ele vai adiante de vocês e vai encontrar vocês lá. Eles têm que andar para mais ou menos 120 quilômetros para chegar lá. Jesus não precisava andar mais, certo? Ele fazia assim, pá, já estava lá esperando. Né? E aí, algo incrível. Eu vou lá encontrar com vocês. E a Pedro. Gente, essa palavra e a Pedro só tem um som aqui para nós. Sabe qual é? Diga para Pedro que eu não desisti dele. Porque Pedro diz, puxa, acabei de negar ele agora há pouco ali, e ele manda um recado para todos os discípulos. Eu estou fora desse negócio. Eu disse que não ia negá-lo e neguei 3 vezes. E olha, Jesus manda o recado, olha, vocês podem ir para lá. E a Pedro. Esse e a Pedro significa, Pedro, eu conto com você. Você disse que não me conhecia, mas eu te conheço. Então, para nós aqui é uma mensagem, sabe qual é? Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desiste de amar você. Isso é salvação. Né? Então, quando você começa isso, olha, ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Né? E aí você fica pensando, acho que ele vai agora puxar a orelha dos discípulos, né? Porque eles fugiram todos, só ficaram aquelas mulheres olhando meio de longe. E uma foi até no túmulo para ver onde colocaram. E no domingo falou, vamos lá e vamos embalsamá-lo. E tem a mensagem da ressurreição. E eles chorando de medo. Olha, ele apareceu lá para nós e mandou um recado para vocês. É para vocês ir para a Galileia, ele vai encontrar com vocês lá. Eu fico pensando no discípulo conversando com o outro, batendo papo. Você já pensou o que eles vão falando no caminho? Assim, o que ele vai falar? Pedro, o que você fez? Nós fugimos tudo. Mas por causa do que? A persistência delas. Você vê que elas não desgrudaram até no túmulo. Foram para ver onde colocaram. No domingo a gente vem aqui. Né? Você vê, olha que coisa impressionante. Que perseverança, né? Agora, eu quero que vocês agora imaginem os discípulos indo para a Galileia. Andar 120 quilômetros, mais ou menos. A pé. Cansado. E pensando, vocês estão prontos aí para uma guasca? Está com o lombo pronto? Ele vai dar a maior bronca. Ele vai puxar a orelha. É muito incrível, né? Quando chega, eu vou dizer o que ele fica assim, Jesus está chegando eles assim, ele já está esperando. Chegou primeiro, ele não precisou andar 120 quilômetros, está lá. Agora dá uma olhada na cara do Pedro. Imagine Pedro olhar Jesus. E o recado é para ele. E a Pedro, ele está chegando.
Gente, olha o versículo 15 do capítulo 16. Ele não deu nenhuma bronca em Pedro, sabe o que ele disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu conto com vocês. Vocês que me abandonaram, né? Não, ele não falou nada disso. Vocês que me negaram, eu só tenho um plano. Pedro, é você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Onde acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que coisa tremenda é o Evangelho, né? Salvação para o mundo. Por que eu estou chamando, eu começo pelo fim, para vocês verem a força da mensagem de salvação no livro de Marcos. Eu queria desafiar você, durante essa semana, a ler Marcos. É o livro mais fácil de ler, porque ele é o mais curto. E ele tem um resumo de tudo do Evangelho. Ele é o primeiro Evangelho a ser escrito. Há uma pergunta, quem foi realmente Marcos? Será que ele estava ali para saber tudo isso? A ideia geral é que ele caminhou muito com Pedro, e tem coisa que só Pedro sabia, e Pedro passou para ele. Por isso que tem coisas em Marcos que não tem nos outros evangelhos, é coisa do Pedro. Pedro discipulou ele, foi contando coisas para ele. Mas Marcos também se acredita que ele seguia Jesus. João Marcos aparece muito na Bíblia. João Marcos tinha problema com Paulo. Lembra uma vez que Paulo brigou com Barnabé, porque ele era sobrinho de Barnabé. E Barnabé queria levar Marcos, e Marcos tinha decepcionado Paulo. E a briga dos dois foi tão grande que João Marcos ficou numa situação difícil, e Barnabé diz, então eu fico com Marcos e você vai para o outro lado. E os dois dividiram por causa de Marcos. E aí Paulo pega Silas para ir junto, e Barnabé vai pregar com Marcos para o outro lado. Só que bem no final da vida, na última carta que Paulo escreve a Timóteo, quando ele está dizendo, a hora da minha partida chegou, ele termina dizendo assim, me traga João Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Né? Marcos agora foi trabalhado por Deus, foi discipulado, teve um grande mentor chamado Barnabé, e Paulo muda em relação a Marcos. E este jovem chamado Marcos é que vai escrever o primeiro evangelho. Olha como que Deus faz as coisas. Você acredita que esse João Marcos, a mãe dele era dona da casa onde aconteceu o Pentecostes, né? E também é uma das que seguiam Jesus. Por que isso é muito forte? Que a mãe dele era uma delas e ajudava a sustentar. Porque você vê o tanto de mulheres que aparece aqui. Acho que ele via a reunião das mulheres na casa dele, né? Deu para entender isso? E ele está dando toda a ênfase na presença dessas mulheres no Evangelho. Ninguém mostra mais as mulheres movendo-se aqui como Marcos faz isso. O Rei Stedman diz que todos os estudiosos acreditam que João Marcos é aquele jovem
que escapou na hora que os soldados pegaram Jesus e saiu pelado, desnudado. Sabe por que todos acreditam que é ele? Porque só ele podia escrever sobre ele mesmo. A não ser que tenha sido Pedro que contou a história, mas há uma ideia, porque isso daí não aparece em nenhum outro evangelho. E olha no capítulo 14, versículo 51, olha o que ele diz: seguia-o um jovem. Seguia-o um jovem. Então, os comentaristas acreditam, em geral, o seguinte: é ele. Como que ele sabia que seguia um jovem? Coberto unicamente com lençol. Quem que sabia que ele estava só com lençol? Mas é ele mesmo. E lançaram-lhe a mão. Versículo 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu, desnudo. Então, há uma ideia que é João Marcos, essa possibilidade aqui. Porque só aparece no livro de quem escreveu, só que ele não bota o nome. Ele sabia de todos os detalhes. E ele descreve esses detalhes. Inclusive os detalhes daí do próprio caso de Pedro. E Pedro negou Jesus. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no versículo, eu estou lendo aí o 53, o 52, agora veja o 54. Pedro seguia-o de longe, até ao interior do pátio do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E o galo cantou. No versículo 67 diz, 68 diz, mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo. O qual diz, e saiu para o alpendre, e o galo cantou. E o galo cantou. No versículo 71 diz, ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. E logo o galo cantou, pela segunda vez. Nós tínhamos não sei se tem ainda, a primeira igreja, tem uma igreja lá no Vale da Onça, né? Você lembra onde tinha uma congregação? O reverendo Jonas que montava lá, e o pessoal uma vez por mês tinha que ir lá dar ceia, os pastores. Eu lembro que eu fui lá um dia pregar, com o pastor da primeira igreja, e era com ceia, logo após o almoço. E eu comecei a pregar esse texto: por que foi que o galo cantou? E eu lembro as divisões. O galo cantou porque Pedro seguia Jesus de longe. O galo cantou porque Pedro negou Jesus. O galo cantou porque Jesus queria dar a ele um novo tempo. Foi por aí. Só que na hora que eu dei um grito assim, de o galo cantou, gente, lá fora, há um sítio, o galo cantou. Eu falei: puxa vida, eu não falei com o galo para fazer parte aqui do sermão. E aí todo mundo riu, né? Eu estava ali dando a ceia. Foi muito significativo. Você imagina o galo cantar na hora que eu estou falando do galo. Isso 2h. Falou: mas não é hora nem do galo cantar, senão eu acho também estranho esse culto aqui hoje. Eu nunca fiz um culto tão maravilhoso, gente, com a participação coreográfica do galo. E não é que depois eu afirmo de novo, mais uma vez, e o galo cantou outra vez. Foi a ceia movida a galo. Mas eu garanto que eles nunca iriam mais esquecer aquele sermão, porque um dia o galo cantou. E a minha mensagem era essa: muitos de nós precisamos que o galo cante, porque a gente precisa voltar para o Senhor.
vai dizer aos meus irmãos que eu volto para a casa do Pai. Eu vou encontrar vocês na Galileia. E diga para Pedro também que chegou a hora de você voltar e estar no lugar onde Deus quer você. E o galo cantou. Então, você vê como isso é recheado de mensagem. Eu falei, é lá na Jacutinga. Lembra disso? Jacutinga. É uma igreja de madeira na Jacutinga, cheio de gente. E todo mês tinha que ir lá dar ceia. Não sei se está funcionando aquilo ainda, mas é uma coisa fantástica, fantástica. Jacutinga. O reverendo Jones que falava muito desse lugar. E depois eu acabei pastoreando também lá. E o galo cantou. Gente, quando eu estou olhando Marcos, meus olhos se enchem de emoção e da alegria. Sabe por quê? Para mim, Marcos é basicamente um livro que traduz verdades profundas do sofrimento de Cristo. Eu disse que Mateus, a ênfase de Mateus é Cristo o Rei. Eu disse para vocês que a ênfase de Marcos é Cristo, o Senhor que se fez servo. Ele mostra toda a realidade do servo. E Lucas é o Jesus plenamente humano. E João é o Jesus plenamente Deus. Mas a ênfase que você vai ver, os elementos que você encontra no livro de Marcos, essa questão do servo. Realmente não são 4 biografias, né? São 4 pontos de vista distintos da obra do nosso Senhor. São 4 ângulos que você vê. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para apresentar Cristo como Rei. Ele é o Rei, começa mostrando a genealogia do Rei. Marcos apresenta a sua personalidade como servo. E Lucas apresenta como filho do homem. O homem em sua humanidade essencial. E João apresenta como filho de Deus, com a sua divindade. E é assim que devemos pensar. Então, nós precisamos olhar isto. Por quê? Porque quando você olha Jesus como servo, você o vê como uma toalha. É isso, Jesus é aquele que faz o melhor. A Bíblia diz que nele vimos a sua glória, a glória como o Evangelho do Pai. Quando você vai para Marcos, ele escreve pensando em quem é que deve ouvir essa mensagem. Eu estava vendo um material, achei tão bonito. Para quem é que Mateus escreve? Essa é uma pergunta interessante. Mateus escreve para o povo judeu, para dizer, Jesus é o Messias, ele é o Rei. Né? Lucas escreve para quem? Lucas escreve para o mundo grego. Ele é grego, ele escreve para a mentalidade filosófica grega. E João, para quem que João escreve? João escreve para os cristãos, dizendo ele é Deus. E Marcos, para quem que Marcos escreve? Marcos escreve para a mentalidade romana, para a mentalidade latina. É o livro que mais aparece o latim. Mateus é o livro que mais aparece o hebraico. Lucas é o livro que mais aparece o grego. Deu para entender? Olha como que a Bíblia, ela é linda, ela é bela, e nós vamos nos encantando com a Bíblia quando a gente vai mergulhando nela. E Marcos tem a amostragem de que ele é o Senhor que se fez plenamente servo. Quando a gente diz que João foi escrito para os cristãos, é lógico que então se torna o livro mais querido para os cristãos, né? Mas, gente, eu quero convidar vocês a olharem, como eu estou fazendo aqui hoje, olhar esta lindeza
essa beleza do Evangelho. Ele deu a sua vida por nós. Se você observar claramente, a maior ênfase de Marcos é na obra de Cristo. Ele coloca a cruz como centro, a obra da cruz. Ele dá detalhes incríveis ali. Então, ele aponta muitas verdades que nós aprendemos também no Antigo Testamento. Mas ele reflete basicamente as oferendas pelo pecado. Isso é muito incrível. Qual a ênfase? Aliás, todo o Evangelho mostra isso, mas Marcos basicamente enfatiza a oferenda pelas transgressões. Ele morre pelos nossos pecados. Já Lucas mostra mais que ele ofereceu para nos dar a paz. Então, eu quero colocar isso para que vocês encontrem nesta verdade absoluta da bênção de nós aprendermos dia a dia a palavra de Deus. Vamos dar uma olhada aqui em Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está a chave do coração de servo. Jesus está mostrando aos discípulos que é preciso descer para servir. Por quê? Porque houve ali um pedido de Tiago e João, porque eles queriam um ficar do lado direito, outro do lado esquerdo. A Bíblia diz que os discípulos se indignaram. Eu sempre fico pensando no versículo 41 do capítulo 10, ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. A indignação não é bem porque eles estavam pedindo, acho que é porque eles deviam estar pensando assim, o lugar é meu, por que eles estão pedindo o meu lugar? Mas Jesus dá a resposta clara no versículo 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. Ele chama a cada um de nós que o Evangelho de Marcos é para mostrar que nós temos que servir. Nós somos chamados a viver uma vida de serviço, uma vida de entrega. Então, é maravilhoso isso, gente. Nós temos que colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. Há uma breve sessão introdutória que apresenta as credenciais do servo, se você olha nos 13 versículos do capítulo 1. Né? Depois vai falar do ministério do servo, né? No versículo 14. Se você olhar, vamos lá no capítulo 1, você vai ver isso. Como é interessante, conforme está escrito na profecia de Isaías, toda a realidade aqui, gente, é para mostrar esse aspecto do servo, do testemunho de Jesus. Fala de João Batista. No versículo 9 fala dá uma olhada aí para você ver, do batismo de Jesus. Veja como que é muito rápido os textos. No versículo 12 fala que o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Mostra uma batalha espiritual. Jesus é o servo. Aí ele volta para Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Veja, ele prega o quê? O Evangelho de Deus. É um Evangelho de salvação. Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a ênfase é salvação. Ele é o servo disposto a dar a sua vida para libertar, para salvar. E aí ele começa a chamar os discípulos. Ele chama eles para serem servos. Veja no versículo 16, diz, caminhando junto ao mar de Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores.
Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vocês vêm para servir, chamo-os para servir. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Veja que há uma palavra aqui, deixar e seguir. Para eu e você, que nós temos que deixar sempre alguma coisa e seguir Jesus para servi-lo. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Eu acho impressionante esses detalhes. Onde eles estavam? No barco. O que eles estavam fazendo? Consertando a rede. Dá a impressão que eu fecho os olhos, vejo eles consertando a rede, Jesus chegando e dizendo assim: vinde após mim. E logo os chamou, deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Que impacto é tudo essa presença de Jesus? São chamados a serem servos, a servi-lo. E cada um vai ter uma função neste ministério e neste reino. Eu me lembro de um livro de Watchman Nee, que ele faz uma colocação muito bonita. Ele diz que Pedro estava pescando. E ele disse: vocês vão se tornar pescadores de homens. E João estava consertando redes. E ele é chamado para consertar redes. Então ele diz que na igreja tem uns que Deus chama para ser pescadores, e outros para consertar redes. Olha que coisa bonita. Há pastores que são pescadores, mas há pastores que ficam costurando redes. E muitas vezes costurar a rede é muito importante, porque a igreja perde muito peixe, porque falta costura das redes. Costura da rede. Então, quando você vai ler os evangelhos de João, a primeira carta de João, a segunda, a terceira, ele está costurando redes. Está mostrando como que a igreja tem que viver firme, forte, abençoada. É uma forma de servi-lo. Então, todos são chamados a servir, mas de forma diferente. O ministério de Pedro é um, de Paulo é outro, e de João é outro. Um é melhor do que o outro? Não. Na igreja não tem quem é menor, quem é pior, tem o diferente. Cada um tem que fazer a sua parte. Olha, o seu ministério é costurar redes. Claro que tem gente também que o trabalho dele é furar a rede. E muitos ministérios da gente sofrem por causa disso. Tem gente que está querendo rasgar a rede. Quando vê um problema, ele vai piorar o problema. Nós temos que costurar as redes, fazer com que as redes sejam mais firmes para consolidar. Eu vi um grande pregador esses dias colocando o seguinte, que o maior desafio da igreja hoje não é tanto ganhar almas, é segurar as que tem. Porque está fácil demais salvar, as pessoas estão vindo muito fácil, o mundo está desesperado, mas eles precisam segurar. Não adianta falar, recebeu 500, eu quero saber quantos continuaram. Aí a gente fica só tendo pescador, mas falta o ministério de João. Então Deus pode chamar você para ser mais um costurador de rede, para perder cada vez menos. Olha que isso é muito bonito, isso você vê em Marcos. Então, olha bem, ele estava consertando redes. Então, salvação é levar vidas a Cristo, mas é também consertar redes para nós não perdermos os peixes. Então, você começa a descobrir que é uma vocação, é um chamado a serviço. Todo o livro, ele vai chamando uma vida de serviço. Jesus começa a viver um ministério de serviço. Se você observar, logo no primeiro capítulo, ele começa a trazer milagres em Cafarnaum, porque Jesus muda para essa região, ele vai para essa região, e ali começa o ministério. Depois de entrar em Cafarnaum, versículo 21, logo no sábado, foi ele ensinar nas sinagogas. Eles maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como que tem autoridade e não como os escribas. O primeiro sermão dele já ficou empolgado. Esse cara tem autoridade. Ele fala com quem tem autoridade. Os outros falam, mas não vivem isso. E a primeira coisa que apareceu, não tardou muito, olha, versículo 23, que apareceu na sinagoga, um homem possesso de espírito imundo, o qual
bradou. E o diabo já entrou em erupção e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O diabo já identificou, mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. E então o espírito imundo, agitando violentamente, brandando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Não tinha nem WhatsApp, né? Mas um vai falando para o outro. O que aconteceu? Tem alguém aí que tem autoridade contra o diabo. Ele é um servo. Saindo da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximou-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. De novo a palavra servo. A sogra de Pedro, ela é curada. E após curada, tocada por Jesus, ela se torna a serva. Começa a servir. Toda a ênfase de Marcos é mostrar que ele é o servo, que o chamado é a servir, e na hora que eles querem ser poderosos, Jesus manda: você tem que aprender a ser servos. Então, Marcos está sempre apontando essa questão: ele é Senhor. Tem até uma piada que diz que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Mas não é verdade não, né? Isso é piada dos maldosos. Então, aproximaram-se. Eu acho linda essa expressão. E a febre a deixou, passando ela a servi-los. E a febre a deixou, passando ela a servi-los. Essa capacidade imediata de a gente ver o milagre de Deus. Veja no versículo 32, diz: à tarde, ao cair, trouxeram a Jesus todos os enfermos, endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Não diz que curou todos, é bom que você veja isso. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Sabe o que Jesus faz no meio de tudo isso? Ele está com sucesso pleno, sucesso total. O ministério deu certo, a cidade toda parou. Parou a cidade. A cidade toda veio para ver o que estava acontecendo. Milagres, demônios destruídos. Podia começar o sucesso ali, a ser a maior igreja da região. Sabe o que Jesus faz? Ele é servo. Ele volta para o Pai. E ele dorme. Versículo 35, tendo ele levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Quando que ele fez isso? De madrugada. Ele não avisou ninguém. Ele voltou para o coração do Pai, para ter intimidade com Deus. Ele é um servo. Ele é servo plenamente do Pai. Ele vive eternamente como servo. Que coisa linda isso aqui. Agora, preste atenção. Versículo 36, procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Ninguém sabia onde ele estava, ficaram atrás dele. Acho que um deles se acordou, vamos imaginar que fosse hoje, né? Fez o café e gritou: Jesus, está pronto o café. Cadê ele? Não tem, sumiu o cara. Né? Sumiu.
Desapareceu. Só que tem uma coisa, a cidade toda estava lá fora. Ele saiu antes de todo mundo chegar. O povo já estava na porta esperando. E olha o que Simão disse a eles. Tendo o encontrado, versículo 37, lhe disseram, todos te buscam. Todo mundo quer você. Todos te buscam. Agora quer saber a resposta dele? Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele ouve o trono. A multidão diz, fica aqui. Ele diz, eu vou onde Deus me mandou ir. Ele é um servo. Vou a outros lugares. Vai começar tudo de novo. Ele move-se debaixo da autoridade do Pai. Isso é um exemplo para nós. Eu sempre vejo que muitas vezes nós nós colocamos a nossa vida de um ponto de vista errado. Nós começamos a ter a agenda baseado nas circunstâncias. Jesus não tinha a sua agenda baseada nas circunstâncias. A sua agenda era baseada no coração de Deus. A agenda dizia, tem que atender toda essa multidão. Mas a agenda de Deus dizia, vá para outros lugares para anunciar o Evangelho. Você anda pela agenda de Deus ou pela agenda da multidão? Pela agenda de Deus ou pela sua agenda? Ontem de manhã eu recebi um material muito bom, lá da Virgínia, à luz de tudo que está acontecendo. E eu fiquei tão impressionado com esse texto, que eu resolvi traduzir ali na hora. Uma mensagem, o nome da mensagem em inglês é a seguinte: encontrando paz, mesmo que somos tentados a viver no pânico. E eles soltaram isso, e é de uma mulher, autora, Lisa TerKeurst, que é autora daquele livro Não Deveria Ser Assim. Uma das mulheres que Deus está usando poderosamente no mundo hoje. Ela é presidente do Ministério Provérbios 31. Eu gosto demais de ler o material, e a Priscila Massua sempre me manda os materiais. E ontem, olha, dia 13 de março, foi escrito o seguinte texto: encontrando paz. Está falando das decisões que está se tomando nos Estados Unidos e no mundo por causa do vírus 19. Olha o texto que ela usa. Daniel, eu queria até que colocasse ali, Daniel capítulo 6, versículo 10. Esse texto é muito interessante, olha só. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, quer dizer, o decreto, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Sabe o que significou isso daí? Ela diz o seguinte, que Daniel não muda o seu costume de dar graças. Ele não muda a sua agenda por causa do decreto do rei. Ele já tem o decreto de um outro rei, que é o trono. Eu ouço o trono. Isso me chamou demais a atenção. Eu disse, gente, como que esse texto é belo, como que esse texto é lindo, como isso é precioso, né? E só para você ter uma ideia, aí ela escreve o seguinte, vamos ver se eu acho aqui. Ela escreve o seguinte: você sabe o que ele escolheu para orar? Alguém diria assim, Deus me salva, estou perdido, vão me matar agora, vou morrer. Deus não é justo, Deus, isso é demais, Deus fere os meus inimigos. Nada disso. Sabe o que ele fez? Dava graças.
A gratidão. Qual é a nossa agenda, hein? Aí olha o que essa mulher escreve. Primeiro, a gratidão deve ser um hábito para a igreja. A sua oração começa com gratidão, não com o problema. Segundo, o combate ao medo e ao pânico começa no momento. A vitória contra todo o pânico começa quando você começa a agradecer. E terceiro, nem sempre podemos consertar nossas circunstâncias, mas podemos fixar nossos olhos em Deus. Isso nós podemos. Diante de tudo que está acontecendo agora, nesses dias, nessa semana, você não pode mudar a circunstância, mas você pode fixar seus olhos em Deus. E é isso que temos que fazer, porque foi isso que Daniel fez. E a situação dele era feia, mas ele voltou-se para Deus. Isso é um servo. Esse desejo de servir você encontra em Jesus permanentemente. Ele volta totalmente para Deus. E desse jeito de viver, ele vai vivendo uma vida de vitória. Por isso que você vai lendo Marcos, você vai vendo, ele é um servo que vai curando, vai libertando, ele vai chamando pessoas para serem servos, ele vai mudando a vida das pessoas, depois ele vai escolher os 12. Né? Quando ele vai escolher os 12, a Bíblia diz que, só para vocês terem uma ideia da força disso, ele está procurando os servos. Eu poderia até terminar agora com isso, mas vamos só dar esse fechamento. Capítulo 3, versículo 13. 3:13, olha só. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, a exercer a autoridade de expelir demônios. Aí começa a falar deles. Agora, é muito interessante que Jesus só fez isso depois de ter passado um tempo com Deus em oração. Ele sempre voltava para Deus. E a vida dele era uma vida de servo. Ele viveu como servo, ele serviu como servo, ele morreu como servo. E Marcos termina dizendo que nós somos, eu e você, chamados a sermos servos. No capítulo 16, bem no final termina, versículo 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. É sob toda a autoridade, olha para Cristo agora no trono, este servo, plenamente servo, completamente servo, que viveu a vida toda como servo, ele se senta no trono. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Ele conseguiu levá-los a serem servos de Deus. E eles não vão fazer sozinho, cooperando com eles o Senhor. Você é chamado a ser cooperador de Deus. Por isso que cada um de nós, todos nós, precisamos fazer algo, porque cooperando com eles o Senhor. Eu queria falar a esta igreja uma coisa. Esse foi o texto que o reverendo Jonas pregou aqui, quando nasceu essa igreja. Cooperando com eles o Senhor. E o tema era esse: o Senhor promete cooperar conosco. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam. A igreja que é serva, ela tem o cooperar de Deus e a ação de Deus e o poder de Deus e a invasão de Deus, porque Deus se torna nosso, ele se torna, pelo Espírito Santo, ele vem para nos servir também. Deus se torna um diácono, como ele fez com Israel, carregando a tocha, para mostrar para nós que a vida cristã é uma vida de serviço. Então, a salvação que eu vejo em todo isso está muito clara. Quer ver? Eu quero mostrar mais algo para você. É uma missão aqui. A origem. Qual a origem? Foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. Toda autoridade vem do trono. Certo?
tem uma dimensão. Qual a dimensão? Pregaram em toda parte. E tem uma estratégia. Qual a estratégia? Confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Há uma origem, há uma dimensão, há uma estratégia. Nós precisamos entrar na estratégia de Deus, precisamos entrar na dimensão de Deus e na fonte, que é o trono. A igreja serve a partir daquele que é servo, que está no trono. E quando você é fiel, ele diz, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Senta-te à minha direita. Senta aqui comigo. E por isso que o Apocalipse termina, aquele que vencer, sentará comigo no meu trono. Quem são os servos? Os servos. Os servos. Os servos. Marcos é salvação, mostrando que ele é servo e nós devemos servi-lo conectado com a glória do Pai. Amém? Salvação no Novo Testamento. Nós estamos fazendo uma aventura por todos os livros do Novo Testamento. Mas se vocês souberem, tem hora que eu tenho vontade de pegar só Marcos, um capítulo por dia, por domingo. A gente mergulhar profundamente, pegar todos os capítulos. Aí nós estamos uma caminhada aí para uns 10 anos. Vocês topam ou não? Quem tem vontade de estudar a Bíblia assim, mergulhando momento a momento, lugar a momento, deixando a Bíblia falar com glória, graça, fogo e poder. Yes! Amém? Amém mesmo? Deus abençoe vocês. Até domingo. Tá bom? Paz.